No último vídeo, a gente fez algumas manobras no nosso paciente para tentar descobrir, afinal, o que é que está causando essa fraqueza no membro inferior esquerdo dele. E agora, o que a gente faz? Então você lembra que no último vídeo a gente fez algumas manobras no exame físico, né, para tentar fazer um diagnóstico mais apurado do nosso paciente. A gente descobriu que ele tinha realmente uma perda de força muscular importante, né, na parte mais distal do membro inferior esquerdo. A gente descobriu que ele estava com o tônus e os reflexos normais. Agora, a gente vai começar a tentar restringir um pouco mais esse diagnóstico para a gente poder dar o próximo passo no fechamento desse caso. Então veja bem, como eu disse no vídeo passado, quando a gente tem uma perda de força muscular, a gente pode raciocinar em algum problema em toda a via relacionada à motricidade, que começa lá no córtex e termina no próprio músculo, né, na placa motora, na junção neuromuscular e no músculo em si. Porém, eu dei algumas dicas no vídeo passado que vão ajudar a gente a restringir um pouco mais o nosso caminho. Por exemplo, eu disse que quando a gente tem um problema que é primitivo do músculo, né, quando a gente tem uma miopatia, esse problema, de uma maneira geral, se manifesta primariamente na musculatura mais proximal dos membros, que não é o que acontece com o nosso paciente. Então a gente meio que deixa de lado uma miopatia. Por outro lado, se eu estiver falando de uma doença da placa motora, da junção neuromuscular, eu disse também que é uma doença cuja fraqueza muscular tende a se manifestar de forma flutuante, ou seja, a placa motora está funcionando bem, mas chega um ponto em que ela cansa e aí a fraqueza se instala. Também não é o caso do nosso paciente, uma vez que essa fraqueza ela não é flutuante. A gente também falou que a gente podia pensar numa doença do nervo, né? Porém, como grande maioria dos nervos são mistos, né, vão carregar fibras tanto motoras quanto sensitivas, a gente teria então uma alteração de sensibilidade também naquela região, coisa que a gente não tem no nosso paciente. Continuando o nosso caminho, a gente poderia pensar então numa doença do neurônio motor inferior, aquele que surge lá na medula, né? E aí ele vai sair pela raiz, vai formar um plexo, vai formar um nervo. Porém, uma doença do neurônio motor inferior implicaria em redução de reflexo e redução de tônus, o que a gente também não tem, uma vez que tanto o reflexo como o tônus se encontram normais. Bom, com isso a gente acaba se restringindo a um problema que deve estar num nível mais superior, num nível mais cortical, encefálico, né? Porque todas as estruturas abaixo a gente meio que descarta através do nosso exame físico. E aí a gente até aproveita para ressaltar a importância de um exame físico. Veja que com algumas manobras que a gente fez, a gente já conseguiu restringir bastante o nosso diagnóstico diferencial. E aí a gente pode partir para pedir um exame complementar com um pouco mais de inteligência, né? Porque a gente não vai pedir, por exemplo, uma eletroneuromiografia, que é um exame que vai testar a condução nervosa, né, ali para aquele músculo, coisa que a gente já sabe que não faz muito parte do quadro que o nosso paciente apresenta. Por outro lado, se eu estou pensando em um problema mais em nível encefálico, bom, agora eu vou restringir um pouco. Então, o que eu vou pedir desse meu paciente em termos de exame complementar? Eu posso pedir uma ressonância magnética, né, para a gente ver se tem alguma estrutura, né, na parte mais encefálica do paciente que esteja acometida, ou dependendo da realidade do local onde eu estou, eu posso pedir uma
tomografia computadorizada. E aí, o que eu quero ver nesse exame de imagem? Bom, se eu estou desconfiando que esse meu paciente tem um problema que é mais encefálico, e aí eu estou tendo um problema de motricidade distal em membro inferior, eu vou querer ver com mais detalhes a área que vai controlar essa motricidade, que é a nossa área motora primária, que é o nosso giro pré-central. E o que a gente espera encontrar nesse exame? Bom, isso a gente vai saber no próximo vídeo, no último vídeo deste caso clínico, onde a gente vai então fechar o nosso diagnóstico e se preparar para o próximo caso. Eu te espero nele semana que vem. Deixe seu comentário aqui embaixo com as suas considerações sobre mais essa etapa do nosso caso clínico. Eu te vejo semana que vem. Grande abraço e até lá!